Vamos ouvir essa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, cada dia mais a vida dele e a família dele, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer a paz do Senhor. Glórias a Deus. Estamos alegres nessa noite, podemos estar aqui cultuando o Senhor. E alegre também pela provisão que Deus tem na vida do Mateus, como já foi testemunhado pela missionária. Se não fosse Deus provendo, livrando do mal, e saberíamos que seria dito nesta noite, né? Mas foi dito nesta noite uma palavra de vitória, no qual Deus aprove uma porta para ele, e ele se voluntariou a entrar por essa porta, se voltou disponível a entrar por essa porta, para que Deus possa estar trabalhando na vida dele em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida dele também, irmãos, para que dessa vez ele cumpra aí o tempo determinado do tratamento, para que Deus haja em uma libertação na vida dele em nome de Jesus. Porque uma vida para o Senhor vale muito, né? Pouco não, vale muito uma vida para Deus. A palavra de Deus nos fala quando um pecador se converte, se arrepende, há festa no céu, né? A festa no céu. Então nós estamos alegres também por este culto ao nosso Deus, um culto também de ação de graça, agradecendo a Deus por essa provisão que Deus na vida de Mateus, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar abrindo nossa Bíblia em Jó, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 12, depois do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 6. Louvado seja o nosso Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 12. Jó, capítulo 2, versículo de número 1 e versículo de número 6. Louvado seja o nosso Deus. Todos acharam aí, irmãos? Alguém caindo? Alguém indo? Todo mundo já foi? Aleluia. Vamos acompanhar a leitura, para nós guardarmos bem no coração a palavra de Deus nessa noite. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe? A ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu na presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 11. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará a sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Irmão, nós olhamos e vemos a vida de um homem no qual Deus dá testemunho desse homem. Observamos pela passagem bíblica e pela narrativa que nós lemos nessa noite que ele era um homem que a Bíblia nos fala justo, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então era um homem justo diante não somente da humanidade, que a humanidade com certeza acharia falha no Jó, mas um homem justo diante do próprio Deus. O próprio Deus testemunha de Jó. Se nós olharmos no início do capítulo de número 1 do livro de Jó, nós vamos entender o que Satanás estava furioso contra a vida de Jó. Porque Jó era um homem próspero. A palavra de Deus nos fala que Jó era o mais rico de todo o Oriente. A sua família era uma família abençoada. Ele tinha 7 filhos e 3 filhos. Era cercado de todas as farturas. Ele tinha bastante e numerosos servos no qual lhe serviam, no qual também esse servo, por Jó ser abençoado, esse servo também era abençoado automaticamente através da vida de Jó. Nós entendemos tudo aquilo que Jó botava a mão, ou tudo aquilo que Jó fazia, nós entendemos que prosperava. E quando uma pessoa prospera na presença de Deus, e quando a pessoa é iluminada na presença de Deus, logo o diabo se levanta contra essa vida. Então não foi assim diferente na vida de Jó. Jó, um homem temente ao Senhor. E nós entendemos que às vezes as pessoas, nós passamos por circunstâncias difíceis, mas nós passamos independente se nós estamos em pecado ou não, independente se nós estamos fazendo certo ou não, porque às vezes Deus quer provar a nossa fé, às vezes Deus quer provar o nosso caráter. Nem sempre nós temos que associar alguma coisa na nossa vida que nós estamos passando a pecado ou falha diante de Deus, porque Jó é um homem reto, temente ao nosso Deus, não tinha falha nenhuma e não tinha pecado no qual viesse escandalizar a sua vida, mas mesmo assim Deus permitiu que Satanás viesse tocar na sua vida. Mesmo assim Deus permitiu que aquele problema, aquela aflição, aquela angústia chegasse de encontro à vida de Jó. A Bíblia vai nos falar que Jó era temente, reto e se desviava do mal e consagrava a sua vida a Deus, e não só a sua vida. Jó também consagrava a vida dos seus filhos a Deus. Ele todos os dias ele queimava sacrifício em prol dos seus filhos. Todos os dias ele acordava de madrugada e buscava ao Senhor pelos seus filhos, caso os seus filhos tivessem cometido algum pecado. E nós entendemos que os pais santificam e abençoam os seus filhos. Se nós queremos ver nossos filhos abençoados, nós teremos que pagar preço pelos nossos filhos. Nós temos que consagrar o nosso filho ao Senhor, para que o Senhor venha livrar de todo mal, para que o Senhor venha entrar com provisão na vida dele. E assim Jó fazia. Jó oferecia o sacrifício a Deus por esses filhos. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus abençoava tanto esse lar, esta família, que todos os filhos de Jó, eram 10 ao total, com as 3 meninas, que todos esses filhos eles eram muito bonitos. Ao turno de dias, eles iam para a casa do outro a fazer banquetes, um festejar com o outro. E nós sabemos que é tão difícil nós termos filhos unidos. Eu tenho 3 filhos. E a briga o dia todo, toda hora estão brigando, toda hora estão discutindo, toda hora tem problema, toda hora tem apurreação. E agora a Bíblia vai nos falar que os filhos de Jó não, era diferente. Os filhos de Jó, eles iam um das casas do outro e tinham prazer de fazer banquete um com os outros, de estar unido. Por quê? Porque o pai buscava ele em santidade, em santificação, buscava por ele, consagrava a vida dele, queimava o holocausto por ele, direcionava a vida deles a Deus. Não é coisa fácil de ter todos os seus filhos unidos, é difícil. Não é fácil, mas a vida de Jó era assim. Ao tanto que Deus, testificando de Jó,
A Bíblia vai nos falar, o texto que nós lemos nessa noite, que uma certa vez estava Deus reunido com os seus filhos. Acredito eu que seja os anjos, reunido com os anjos nos locais celestiais, e quem chega no meio? A palavra de Deus fala que Satanás, ele chega no meio. E agora é interessante nós notarmos que Satanás chega no meio, mas não é Satanás que fala da vida de Jó primeiramente. Primeiramente quem fala da vida de Jó é o próprio Deus. O próprio Deus fala para Satanás: você está vendo meu servo Jó, homem justo, temente, reto diante de Deus, se desvia do mal. Aí que Satanás entra também, você cercaste ele com todas as sortes de vivência. Ele fala que cercaste ele com sebe. Sebe quer dizer com fortaleza, com proteção, com cuidado. E nós sabemos que aquele que está na presença de Deus, Deus realmente é uma fortaleza. Realmente Deus cuida, realmente Deus protege, realmente Deus livra do mal. Se Deus tem projeto e plano na nossa vida, não haja diabo nem inimigo nenhum que vai destruir esses projetos e planos de Deus sobre a nossa vida, porque Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está protegendo. Ainda que possa acometer algum problema em nossa vida, ainda que possa chegar alguma circunstância difícil em nossa vida, mas Deus está cuidando, mas Deus está trabalhando, mas Deus está no negócio. E assim foi com a vida de Jó. Satanás fala também: você protege. Satanás está falando também: você passa a mão na cabeça. Também você está tendo cuidado demais com Jó, proteção demais com Jó. E Deus fala para ele: então tá bom, pode ir lá, toca, pode tirar tudo que ele tem, menos o que ele falamos nessa noite, a vida. Porque quando tem vida, tem esperança, tem solução, tem transformação, tem mudança de quadro de história, tem vida sendo mudada, tem poder de Deus pela presença de Deus. Então tinha vida. Ainda que Satanás levanta algumas teses diante de Deus. Quais são as teses de Satanás? O primeiro ponto Satanás levanta é que Jó só adora a Deus pelo aquilo que Deus dá a ele, pela riqueza. E a segunda tese é que Jó só adora a Deus porque tem uma vida abençoada. E a terceira tese é que Jó só adora a Deus porque ele é um homem muito rico, muito bem sucedido, é um homem que todo mundo olha e vamos dizer: eu quero ser igual a Jó. E nós vamos entender no decorrer do texto nesta noite que Jó agora ele vai provar ao contrário essas teses de Satanás. Então Jó, tendo sua vida tranquila diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, cultuando a Deus, oferecendo os seus holocaustos diante de Deus. Mas diz a palavra do Senhor, se nós pegarmos para ler, que um certo momento sucedeu que, vindo os filhos, no capítulo número 13, diz que os filhos comiam, bebiam, e veio sobre ele o mensageiro de Jó, falando que quando eles estavam ali a apacentar os bois, as ovelhas, vieram contra ele os salvos dos seus, e destruíram, e levaram, mataram o servo. E continua o texto vai falando que também, logo após, disse que desceu um fogo do céu, destruiu agora as ovelhas, consumiu os servos também que estavam com as ovelhas. Mas na frente a narrativa vai falando que mais tarde veio um vento, ao contrário, que deu contra a casa dos filhos e das filhas de Jó, e todos eles, o que aconteceu? Morreram, todos eles foram destruídos. E nós entendemos pela palavra de Deus, pelo texto que nós lemos aqui mais à frente, que isso não demorou, irmãos, dias, isso não demorou meses para acontecer, nem anos para acontecer. Isso foi no mesmo dia. No mesmo dia que ele perde a sua riqueza, no mesmo dia ele perde agora também a sua família, e mais na frente, no mesmo dia, a gente vê que ele é acometido de uma doença, né, irmãos? E nós podemos dizer uma lepra, que vai das plantas dos pés até o alto da cabeça. E Jó vira agora um cadáver ambulante, uma vida que ia tudo bem, de repente chega a tempestade, porque nós sabemos que a tempestade, ela não avisa no momento que ela vai chegar, só forma o tempo fecha, a ventania vem, tudo se escurece, começa a soprar o vento, começa a vir trovoada e a tempestade chega. E assim a nossa vida, de repente, está indo tudo bem.
De repente o barco está tudo tranquilo, mas de repente quando nós olhamos, a tempestade chegou e alcançou a nossa vida, e nós entramos muitas vezes em desespero, nós entramos muitas vezes em angústia da nossa alma e ficamos muitas vezes atribulados diante de Deus. Mas tudo ia bem, Deus. Por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? Mas às vezes nós não fizemos nada. Às vezes não foi por uma causa daquilo que nós fizemos, mas foi porque Deus querer fazer algo em nossa vida. Foi por Deus querer realizar algum projeto em nossa vida, porque essa circunstância chega de encontro de nós. Mas bem claro que Jó, em nenhum momento, ele perde uma consciência de adoração a Deus. Em nenhum momento Jó, ele perde uma consciência de saber que Deus é soberano. Ainda que mais à frente nós vamos falar que Deus levanta alguns questionamentos Jó levanta alguns questionamentos diante de Deus, mas ele fala no versículo número 21, irmãos, ele fala bem claramente, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nosso Deus. Nenhum momento a Bíblia nos fala que Jó atribui a Deus aquela circunstância, aquela causa na vida dele, aquele problema que chegou na vida dele. Porque muitas vezes o problema nos assombra, muitas vezes o problema bate na nossa porta, bate na nossa vida, e nós queremos atribuir isso a Deus. Mas por que, Deus? Por que isso na minha vida? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Mas Jó, no momento, ele atribui essa circunstância ao nosso Deus. Nesse momento, ele joga essa culpa diante de Deus. Nós observamos que, ainda que Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, quando ele perde toda a sua riqueza, nós observamos pela palavra de Deus que em momento algum Jó não deixou de adorar o Senhor. Em momento algum Jó não deixou de servir a Deus. E logo nós entendemos que nós temos que servir a Deus pelo que Deus é, não pelo que Ele pode nos dar. Logo nós entendemos que nós temos que servir a Deus pelo aquilo que Ele é na nossa vida, não pelo aquilo que Ele pode estar provendo em nossa vida. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é Salvador. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é libertador. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é fortaleza, Ele é refúgio da nossa vida, Ele está sempre nos protegendo, Ele está sempre nos guardando, mas nós não temos que adorar a Deus por benefícios que o Senhor pode nos conceder. Aleluia. Porque o Senhor abençoa assim o seu povo. Portanto que Jó era um homem abençoado. Deus derrama bênção sobre a nossa vida sim, porque Jó era um homem abençoado por Deus. Segundo plano, nós vemos que Jó agora também, ele perde a sua família. E a gente vê que mais uma vez Satanás é derrotado. Por quê? Porque Jó, ele não blasfema contra o nosso Deus. Porque Satanás fala: olha, se você tirar tudo o que Jó tem, Jó vai blasfemar na sua face. Não foi isso que Satanás falou, irmãos? No versículo, capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: disse o Senhor a Satanás, nesse versículo não, então, versículo 5, desculpa, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Louvado seja o nosso Deus. E nós não vemos que isso não aconteceu. Pelo contrário, Jó, ele declara claramente: bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos em nossa mão, nós estamos administrando, é de Deus. Se eu tenho os meus filhos é de Deus, eu só estou administrando a vida dele. Se eu tenho até mesmo algum bem material, esse bem material é de Deus, eu só estou administrando, porque se Deus quiser tomar, Ele vai tomar. Se Deus quiser tirar, Deus vai tirar. E bendito seja o nome do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós vivemos melhor na presença de Deus, nós não nos frustramos na presença de Deus, porque nós entendemos que tudo que nós temos é de Deus, e Deus que Deus tomou. Bendito seja o nome
do Senhor. Agora, Jó, com terceira tese de Satanás: se Jó perder a sua saúde, agora ele vai blasfemar contra Deus na sua face. E agora Satanás toca na sua saúde. Nós, como ser humano, irmãos, nós não queremos ver a nossa saúde ruim, nós não queremos ver a gente maltratado. A palavra de Deus fala que Jó ficou ali cheio de pus, de bolhas de pus por todo o seu corpo. Entendemos que, de repente, a palavra de Deus não fala isso, mas naquela época, para esse tipo de doença, era pior ainda um tratamento. Hoje em dia tem tratamento para a lepra, que se chama hanseníase, mas na época não tinha. E tinha algumas lepras que eram muito agressivas, de a pessoa perder até mesmo membros, parte do corpo, por causa da doença. E diz os historiadores que Jó ficou mais ou menos nesse estado de vida cerca de 11 anos. Imagina um homem 11 anos apodrecendo vivo, mas Deus ali provendo, Deus cuidando, porque no momento de Deus vai acontecer. Nós entendemos que, independente do tempo, independente dos anos que se passam, aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai realizar na nossa vida. Aquilo que tem que acontecer na nossa vida, Deus vai fazer acontecer. Ainda que nós olhamos a circunstância, está dizendo que não, mas nós entendemos que a última palavra continua ainda sendo do nosso Deus. Então a mulher dele agora olha para esse homem agora apodrecendo, vivo, esse homem totalmente destruído, vamos ver, financeiramente, familiarmente, fisicamente, de saúde. A mulher olha e fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala, falaste como uma louca mulher. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nosso Deus. E Jó, nessa situação angustiante, em meio ao monturo, ao meio aqueles carros que sobraram, vamos dizer, das suas propriedades que perdeu, tudo foi destruído. Vem 3 amigos dele, diz a palavra de Deus, para se condoer com Jó. E eles ficaram ali, irmãos, diz a palavra, 7 dias e 7 noites, chorando, orando, clamando, sofrendo, junto com Jó. E muitas vezes nós entendemos que muitas pessoas falam assim, não, eu não quero ter amigo igual amigo de Jó. Não, nós temos que ter amigo igual amigo de Jó, sim, porque eles choraram por Jó. Eles buscaram, eles eram amigos de Jó. Eles não eram inimigos de Jó. Só houve um problema. Qual o problema, pastor? Porque eles quiseram saber, indagar o Jó qual a circunstância, qual a causa que Jó estava passando pelo aquilo. É a mesma coisa se alguém passar por algum problema e eu chorar com ele, chorar muito tempo, chorar 10 dias, 20 dias, e clamar o Senhor junto com ele, mas chegar um momento que eu posso ter uma curiosidade de perguntar o que está acontecendo contigo? Por que você está passando por isso? Foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. Por que você está passando por essa situação? Você era o mais rico do Oriente, não acredito. Não tem como, você testemunhava. A palavra de Deus fala que ele testemunhava dos seus lábios de Deus. Ele dava testemunho de Deus, ele pregava a Deus. E os amigos falam, você falava de Deus, você falava desse Deus todo-poderoso, agora você está passando por isso, como que pode? E Jó, ele fica meio atribulado quando ele é questionado pelos amigos. Eles ficaram 7 dias quietinhos, todos eles quietinhos, só buscando, só chorando, só clamando, 7 dias. A palavra de Deus fala que eles descobriram de rasgaram suas vestes, descobriram de pó de terra sobre sua vida e buscaram por Jó ali. Mas aquilo abala Jó, aquilo tribula um pouquinho a Jó. Portanto, que Jó, ele levanta 34 perguntas a Deus. 34 questionamentos a Deus. Por exemplo, onde Deus estava? O que Deus estava fazendo? Que não estava vendo ele passando por essa situação, por aquela angústia. E a Bíblia vai nos falar que ele levanta essas 34 queixas e Deus não responde nenhuma, Deus fica em silêncio. Nós entendemos que o silêncio de Deus, irmãos, é mais angustiante, tá? O silêncio de Deus é mais angustiante que qualquer dor que nós podemos passar aqui nessa terra. Do que qualquer frustração que nós podemos passar aqui nessa terra, o silêncio de Deus é mais angustiante na nossa alma, o silêncio de Deus é mais angustiante na nossa vida, porque nós não temos resposta do nosso Pai em relação à nossa vida.
E Jó, ele questiona Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi isso tudo? Porque a minha vida está dessa forma, eu estava servindo ao Senhor, eu era temente ao Senhor, reto diante do Senhor, e agora meus amigos se levantam e me perguntam por que eu estou passando por isso e eu não tenho a resposta para eles. E Jó, e Deus quietinho. E Jó naquela angústia. O livro de Jó mais na frente vai relatar que quando Deus ele se levanta para responder Jó, Deus se levanta com 70 perguntas para Jó. Aleluia. Quando ele se prontifica a responder Jó, ele se levanta com 70 perguntas e pergunta: Jó, aonde você estava quando eu fiz o firmamento? Jó, aonde você estava quando eu fiz os céus? Jó, aonde você estava, onde eu botei as estrelas do céu, eu chamei cada uma pelo seu nome? Jó, onde você estava, onde eu criei, fiz toda a criação, o homem, a mulher, todos os seres que existem, onde você estava? Jó, era substância ainda informe. Deus quer dizer o que é por isso? Que Deus, ele nunca perde o controle de nada. Glória a Deus. Deus quer dizer por isso que ele nunca perde o controle de nada da nossa vida. Ainda que pensamos que ele possa perder o controle, que ele perdeu a direção, ou até mesmo que ele nos abandonou por algo que nós fizemos, ou por algo que nós deixamos de fazer. Não, Deus não abandonou, ele está presente. Ele está em silêncio, ele está trabalhando, ele está preparando a minha bênção, ele está preparando a sua vitória, a minha vitória, para que nós venhamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E Deus estava trabalhando na vida de Jó. E Deus responde a Jó. E Jó agora vai dizer a palavra de Deus que ele devia ter ficado assim, agora de queixo aberto, olhando os questionamentos, olhando as perguntas de Deus para com ele. E Jó agora ele fala: bem sei eu que tudo podes, e por fim o Senhor levantará meu favor. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo pode, e por fim o Senhor se levantará com meu favor. Louvado seja o nosso Deus. E agora, quando Jó ele começa a orar pelos seus amigos, que atribulou a sua alma, que deixou a sua alma angustiada contra Deus, aí que Deus reverte o quadro da história. A palavra de Deus vai falar que Jó agora ele recebe tudo em dobro daquilo que ele tinha antes. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deus derrama bênçãos sobre a vida de Jó. Deus derrama, abre as janelas do céu. Imagina, o homem agora que era o mais rico do Oriente, agora ele é mais rico do Oriente 2 vezes. Ele já era mais rico do Oriente, agora é mais rico do Oriente 2 vezes. Louvado seja o nosso Deus. Porque, irmãos, quando Deus se levanta para abençoar, quando Deus se levanta para abrir a porta, quando Deus se levanta para prover, não há diabo que possa impedir a provisão de Deus. Quando Deus se levanta do trono para abençoar a nossa história, a nossa trajetória, a nossa caminhada, não tem ninguém nem nada que pode parar e impedir o agir e o querer de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus é provedor, o nosso Deus é socorro, é fortaleza, bem presente em momentos de angústia, em momentos de tribulação, e Ele está presente na nossa caminhada. Aleluia! Aleluia, Deus. Sabemos que fiel é Deus. Fiel é aquele que nos chamou. E agora, imaginemos como já ficou Satanás, que sempre foi derrotado, né? Ele se levanta, mas se levanta para cair. Ele se levanta, mas ele já está derrotado. Já está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele tem a chave, e tem chave e tem a autoridade. Toda a autoridade está em tuas mãos, no céu, na terra e debaixo da terra. E ninguém pode impedir essa autoridade. Nós sabemos que não tem diabo, não tem nada que pode impedir o agir de Deus. Nós sabemos que diabo tem poder? Tem. Mas nós temos um Deus que tem todo o poder.
Nós servimos um Deus que tem todo o poder em tuas mãos. Basta somente um sopro da boca do nosso Deus que ele destrói e acaba com tudo. Mas pastor, por que ele não destruiu o diabo ainda de vez ainda? Porque vai chegar a hora. Tudo é no momento e no tempo de Deus. A palavra de Deus fala que vai chegar um momento em que Deus vai pegar o inferno e vai jogar dentro do lago de fogo, e ali vai ser pranto e ranger de dente eternamente. Então vai ser o momento, a hora certa vai chegar. O momento do juízo de Deus, da hora de Deus que vai acontecer. É o momento e a hora de Deus. Entendemos que, ainda que Satanás ele tocou na vida de Jó, ainda que Satanás continua fazendo muitas coisas aqui na terra, nós entendemos que Satanás é como se fosse um cachorro na coleira, e na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus quiser. Se Deus permitir que ele chegue até perto desse pecado, ele vai chegar até ali. Se Deus permitir que ele vai até lá na porta, Deus vai soltar mais um pouquinho da corrente. Mas quando Deus quiser puxar a corrente de volta, Deus vai puxar e ele vai obedecer e vai voltar aqui onde Deus mandar. Não existe uma briga de Satanás contra Deus, porque Satanás já é derrotado, entenda isso. Mas pastor, ele está agindo, porque Deus está permitindo. É permissão de Deus, é os planos de Deus, é a vontade de Deus. Ele está agindo ainda, está agindo, mas segundo o querer e a vontade de Deus. Assim como Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, Deus também não permitiu que ele cirandasse a vida de Pedro, porque pediu para cirandar a vida de Pedro. E o que Jesus Cristo fala? Não, porque ele não está preparado. Aleluia. Se ele permitiu que tocasse na vida de Jó, porque Jó estava preparado para aquela situação, para aquela circunstância. Entenda uma coisa: a circunstância que chega na nossa vida é sinal que você está preparado para passar por essa circunstância. É sinal que você está blindado e protegido por Deus para passar por esse sofrimento. Porque Deus não vai dar angústia nenhuma que seja maior do que a tua força, maior do que a proteção e a provisão de Deus, a fortaleza de Deus sobre a tua vida. Porque Deus não quer ver você destruído, Deus não quer ver você derrotado de forma alguma, e Ele te guarda e livra de todo mal. Ele olha para Pedro, Pedro não está preparado. Não toque na vida de Pedro, porque Pedro não está preparado. Ainda que Pedro estava andando do lado do mestre, mas faltava etapas na vida de Pedro para estar preparado na presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Bem sei eu que tudo podes, e por fim o Senhor vai levantar em meu favor. Louvado seja o nosso Deus. Deus restitui, levanta em favor de Jó. Deus restitui a família. Deus restitui em dobro a riqueza, os servos, os gados, fazenda, tudo em dobro. Louvado seja o nosso Deus. Servimos um Deus que provê sempre para nós. Entendamos que, ainda que nós passaremos, vamos passar por angústias, por sofrimentos, por problemas, entendemos que Deus, Ele não perde o controle. Entendemos que Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está reinando, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle do rumo da história. Ainda que muitas vezes nós olhamos o mundo se desabando em nossa volta, olhamos muitas coisas acontecendo mundialmente falando, ou até mesmo perto de nós. Entenda uma coisa: Deus não perde o controle. Não fatigue a sua alma, não angustie o teu coração. Creia somente em Deus. Creia em Deus, porque Jesus Cristo ele faz uma promessa linda. Ele falou que iria para o Pai nos preparar morada. Louvado seja o nosso Deus. Ele iria para o Pai nos preparar moradas eternas para com o nosso Deus. Sinal que Deus está cuidando. Sinal que Deus está intercedendo. Sinal que Deus está zelando pela minha e pela sua história. Louvado seja o nosso Deus. Tenha certeza, irmãos,
Às vezes Deus fica em silêncio, como ficou por um tempo na vida de Jó. Às vezes Deus fica em silêncio, mas tenha certeza que Ele está trabalhando aí no silêncio. Tenha certeza que Deus está provendo o melhor para a nossa vida. Tenha certeza que Deus está provendo uma porta de escape para mim e para você. Confie em Deus. Clame ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Continua servindo a Deus. Poxa, mas está muito ruim, pastor. Não está dando mais. Não estou conseguindo. Continua servindo a Deus. Continua com o objetivo de agradar a esse Deus que provê na nossa vida. Esse Deus que bem sei eu que tudo pode. Bem sei eu que tudo pode. E por fim se levanta em nosso favor. Por fim se levanta a nos acudir, a nos acolher, a nos levantar da onde nós caímos. Sabe? Ainda que o inferno se levanta, ainda que 1000 se levanta à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, o Senhor está livrando a nossa vida. Imagina, irmãos, às vezes nós olhamos e pensamos, todo mundo pensa, poxa, está ruim, e às vezes pensamos, imagina se está ruim com Deus, imagina sem o nosso Deus. Aleluia. Eu fico admirado, quando vejo a história de Jó. Eu sei que nós não somos Jó, e não vai existir nenhum Jó na face da terra, com certeza que não, porque é o homem que Deus dá testemunho dele, e é o único homem que eu vejo. Estou falando de Jesus Cristo, estou falando de homem, que Deus agora testemunha desse homem, passa o currículo desse homem. Louvado seja o nosso Deus. Mas tiramos Jó como exemplo para a nossa vida. Exemplo de perseverança, exemplo de aguardar o tempo de Deus, exemplo de esperar a provisão de Deus, porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que está presente em nossa vida. Continua firme em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça desta palavra. Guarda no coração, guarda na sua alma. Para onde você for, leve essa palavra guardada na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Uma grande salva de palmas para nós sermos.